Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Quem está aqui na sala, quem está vendo a aula aqui em outro horário, tá? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre revisão bibliográfica, revisão teórica, né? Sobre os aspectos teóricos aí da bibliografia do trabalho de vocês, tá? O que selecionar, como selecionar, tipos de revisão teórica, etc. Tá bom? Antes disso, alguns recados gerais, tá? O primeiro deles é com relação à documentação de estágio, tá? Foi criada ali, então, no Moodle, lá na nossa pasta da disciplina, uma tarefa, né? Eu vi que boa parte fez a postagem da ficha do estágio, né? Com a assinatura da empresa, tá? E agora cabe à FTEC fazer a geração dos contratos definitivos aí do estágio, tá? Eu falei com o professor William ontem, tá? E a previsão é que até o final da semana que vem vocês estejam recebendo isso, tá? Esses contratos vão ser gerados lá na Central de Estágios lá de Caxias, e aí o pessoal aqui da FTEC de Porto Alegre, da nossa unidade aqui da Zona Norte, eles vão começar a mexer nisso a partir do início da semana que vem. Então, a gente acredita que ao longo da semana que vem vocês estejam recebendo, tá? Então, quanto à documentação é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. Quem está aqui na aula, fica à vontade de perguntar. E quem está vendo aí pelo Moodle, pelo YouTube, pode me encaminhar aí alguma dúvida, ou encaminhar direto para o professor William, tá? Tem o e-mail dele aí nos slides. Fica à vontade de encaminhar direto para ele, que ele certamente tem mais informação do que eu quanto a isso. Eu já comentei com vocês lá desde o início da disciplina, né? Eu vou ajudar vocês no que tange a elaboração do relatório de estágio, no que eu puder, no que tiver no meu alcance. E na parte de documentação, meu papel basicamente vai ser encaminhar as dúvidas de vocês aí para o professor William ou para alguém designado, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. Dúvidas? Se tiverem dúvidas aí, fiquem à vontade. Segundo ponto, então, já vindo aqui para nossa disciplina, tá? Já vindo aqui para nossa disciplina, é dar uma olhadinha no nosso plano de ensino, tá? O plano de ensino ele sofreu uma pequena alteração aqui na data da segunda aula, conforme a gente já tinha conversado, discutido, né? Onde a gente viu a introdução na parte da contextualização, objetivos e justificativa. Hoje a gente vai ver a parte da revisão bibliográfica, referencial teórico, do relatório de estágio de vocês, tá? Na aula de hoje. Depois, na aula do dia 25, eu vou separar, ou seja, tá? Terminando a aula de hoje, a gente, teoricamente, vence todo o conteúdo previsto para o grau A. No grau A, vocês têm que fazer o capítulo 1 de introdução, que é composto da contextualização, objetivos e justificativa. Esse é o capítulo 1. E vocês vão iniciar o capítulo de desenvolvimento com um referencial teórico que a gente vai ver hoje. Então, essas 4 coisas, né? O capítulo 1, os 3 tópicos e o primeiro tópico do capítulo de desenvolvimento, a gente vai matar hoje esse conteúdo aí, tá? Aí, com isso, vocês já têm, entre aspas, o conhecimento, digamos assim, né? Vocês já receberam as aulas sobre os conteúdos que compõem o grau A e estão aptos aí a fazer o relatório de estágio. Na aula do dia 25, é para esclarecimento de dúvidas individual, tá? Então, aqui eu vou postar no Moodle uma tabela em Excel para a gente fazer essas agendas aqui. Se alguém, porventura, olha, professor, no sábado de manhã, no dia 25, eu não consigo, porque tem um evento marcado lá na minha empresa, ou coisa assim, alguma coisa assim, a gente pode, eventualmente, fazer esse esclarecimento de dúvidas em outro horário.
E também isso não é obrigatório, pessoal. Quem quer vir só entregar o relatório do grau A sem esclarecer, não tenho dúvida, já sou macaco velho, já fiz o TCC, já estou mandando bala, pode fazer também. Eu não recomendo, tá, pessoal? Eu recomendo que deem uma olhadinha, até porque, como eu falei para vocês, a gente tem 3 engenharias, né? Produção, mecânica e elétrica, então a parte do conteúdo do relatório de vocês, claro, quem é da produção, que é a minha área, eu vou conseguir olhar com um pouquinho mais de profundidade, dar alguma dica na parte do conteúdo, porém as outras engenharias muito menos, tá? Eventualmente posso dar alguma coisa aqui e ali, mas o meu conhecimento vai ser muito, muito limitado, tanto da área de elétrica quanto da área de mecânica. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu vou me preocupar muito, e essa disciplina se preocupa muito com a forma de apresentação, tá? Então, eu sugiro vocês que façam essa aula aí de esclarecimento de dúvidas, tá? Que a gente agende isso. Vamos usar para isso também o nosso grupo do WhatsApp lá, tá? Fiquem à vontade em colocar, sugerir datas, trocar um com o outro. Eu não posso esse horário, eu quero outro horário. Fiquem à vontade aí, tá, pessoal? E no dia 2, a entrega. Essa entrega aqui, como vocês já sabem, ela é somente via Moodle, pessoal. E, como eu falei desde o início, perdeu o prazo, perdeu. Tá, pessoal? Essa disciplina, em termos de conteúdo, ela não é tão abrangente, como a gente já tinha conversado, né? Não que ela não seja tão abrangente, mas o nosso objetivo com a disciplina não é repassar toda a disciplina de método científico, né? De introdução à pesquisa científica. Você já tem uma disciplina para isso. A nossa é para recapitular alguns pontos e ajudar vocês a colocar o relatório na prática. Tá bueno? Dúvidas quanto a isso? Saúde? Obrigado. Desculpa, professor. Sem problema. Dúvidas quanto a isso, quanto a datas? Então, hoje, a gente vai apresentar aqui os conceitos acerca da revisão bibliográfica para vocês. Tá? Deixa eu trocar aqui a tela. Mais um colega entrou, outro Gustavo aí. Cheio de Gustavo. Deixa eu compartilhar aqui, então, com vocês na minha tela. Na aula de hoje, tá, pessoal? É exemplo das demais aulas. A gente vai ter aí os devidos intervalos em função de fazer a gravação do vídeo, etc. Tá? Mas eu aviso vocês quando faltar 2 ou 3 minutos. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, mesma coisa de sempre. Quem está aí na aula, tendo dúvida, para aí imediatamente, que a gente tenta esclarecer na medida possível. Tá? Então, aqui, os dados gerais, tá? Vocês vão ver que nos slides que eu vou apresentar, é sempre uma construção, eu vou sempre ir adicionando slides lá no final. Então, aqui no início tem aqueles momentos no qual a gente conversou sobre a organização da disciplina, como seria, não serão considerados trabalhos por e-mail, etc. Tudo isso a gente já viu, né? 2 avaliações grau A e grau B, como é que o trabalho tem que ser composto, número de páginas, etc. Todas aquelas regrinhas que a gente já conversou sobre isso continuam aqui nos slides da aula 13. Eu vou sempre adicionando lá no final os novos slides e aí no final vocês vão ter um pacotão completo aí, tá? Estrutura do trabalho, o que compõe o grau A, o que compõe o grau B, né? No grau B, a gente faz, sim, uma nova avaliação de objetivos, justificativa e fundamentação teórica. Isso pode, do grau A para o grau B, ter uma leve alteração, tá? Então, por isso que no grau B a gente dá ênfase a essa parte aqui. Porém, se vocês mudarem justificativa, objetivo geral no grau B, é a avaliação do trabalho como um todo, tá? Isso já conversamos aí na aula passada. Introdução, parte de contextualização, a gente viu na aula passada, objetivos, tá? Como definir objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, justificativas. E hoje, então, nós vamos para o nosso segundo capítulo, que é o desenvolvimento,
fundamentação teórica, tá, pessoal? Então, a fundamentação teórica ou revisão da literatura, ela é fundamental para o trabalho de vocês, para qualquer trabalho científico, tá? Por quê? Porque é ela que vai ajudar vocês a se apropriarem do conhecimento, tá? Vai ajudar vocês a terem dúvidas, etc. Só estou respondendo aqui para um colega que mandou um recado para a gente, tá? Que não vai conseguir participar da aula. Então, ela é muito importante porque é ela que vai fazer vocês se apropriarem dos conhecimentos, tá? Então, vocês vão selecionar artigos, livros, outros TCCs, tá? Vão ler e, eventualmente, vão rever objetivos de vocês, reverem as justificativas, etc. Tá? Então, ó, é aquela parte do trabalho que envolve localizar, analisar, sintetizar, interpretar. A investigação prévia significa aqueles trabalhos de outros pesquisadores que já foram feitos, tá? Relacionada com a tua área de estudo. Então, essa análise, ela pormenorizada, né? Ela vai lá, essa análise detalhada, referente aos trabalhos que já foram publicados no tema, vai ajudar vocês a construir o conhecimento acerca do que vocês necessitam, tá? Então, ela serve não só para vocês refinarem o problema de pesquisa, definirem o problema de pesquisa de vocês, mas também para vocês construírem, né, uma ideia do que tem acerca desse tema que vocês estão definindo pesquisar, que vocês, no estágio de vocês, estão trabalhando e vão desenvolver essa pesquisa, tá? Lacunas e contribuição dessa investigação para o desenvolvimento desse conhecimento, tá? Essa revisão bibliográfica, existem alguns tipos de revisão bibliográfica que a gente vai ver aqui de uma maneira mais superficial, porém eu coloquei os artigos que a gente se baseou para fazer esses slides aqui no Moodle e seria interessante vocês darem uma boa lida, tá? Então, tem alguns tipos de revisão bibliográfica, que é a narrativa, sistemática e a integrativa. Cada uma delas tem suas particularidades, objetivos, maneira de fazer, etc. Tá? Então, a revisão da bibliografia ela é base para tu identificar o estado atual do conhecimento científico. O que é o estado atual do conhecimento científico? Olha, o que tem sobre esse tema, né? Então, se tu vai pesquisar uma coisa bastante seminal, por exemplo, seminal é uma coisa bastante, não digo antiga, mas uma coisa bastante a base do conhecimento. Então, por exemplo, eu vou pesquisar na engenharia de produção, eu vou fazer minha pesquisa sobre o sistema Toyota de produção, né? Isso é um assunto seminal. Ou se tu vai fazer utilização, eu vou pesquisar sobre a utilização do just-in-time em serviços de cirurgia, tá? Isso já é uma coisa mais nova, são aplicações do sistema Toyota de produção, né? Que já está percorrendo outras áreas, a área da saúde, etc. Né? Então, se tu vai pesquisar sobre implantação das ferramentas do sistema Toyota de produção numa determinada empresa, vai para uma pesquisa mais seminal, vai pegar conceitos mais iniciais do sistema Toyota de produção. Esse outro exemplo que eu dei, a utilização do just-in-time em sala de cirurgia de um determinado hospital. Isso já é algo mais específico, mais novo, né? Então, essa revisão da literatura, ela vai ser a base para tu identificar como está esse conhecimento atual acerca do tema. Certamente vocês vão achar muito mais trabalho de implantação de ferramentas do sistema Toyota numa determinada indústria do que implantação do just-in-time numa sala de cirurgia. Tá? Por quê? Porque ele é um assunto mais seminal. Tá? Então, voltando aqui ao tema da nossa aula, a fundamentação teórica ela vai te permitir isso.
né? Vai te permitir ver como está o conhecimento acerca daquele tema. Tá bom, pessoal? E aí isso já vai guiar um pouquinho a pesquisa de vocês, né? Se vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva, que a gente vai ver lá no grau B, na parte de metodologia. Porém, aqui, como é o relatório de estágio, vai ser basicamente pesquisa descritiva, tá, pessoal? Vocês vão descrever o que vocês fizeram e estudar aquele tema, a conceituação teórica acerca dele, tá? Via de regra, o relatório de estágio, a gente tem 3 formas básicas de revisão da literatura, que são mais conhecidas e conceituadas, tá? Que é a narrativa sistemática e integrativa. Basicamente, o trabalho de relatório de estágio, ele vai se focar nessa revisão narrativa, tá? Que é a revisão mais tradicional ou exploratória, onde vocês vão definir critérios específicos para a seleção de artigos e livros, e ela é feita de forma arbitrária. Vocês definem alguma coisa e não precisam ou não seguem uma determinada sistemática de busca, tá, pessoal? Então, isso não significa não seguir uma sistemática rígida, não significa que tu vai pesquisar lá moda louco, moda bicho, e vai fazer um referencial teórico moda louco. A gente vai dar uma olhadinha num exemplo depois de um TCC, que se aplica bem a um referencial teórico não tão extenso assim, mas muito bem construído, muito bem elaborado, tá? Que se valeu desse tipo de revisão da teoria, tá? A narrativa. Não há preocupação em esgotar as fontes de informação. O que quer dizer isso aqui? Tu não precisa pesquisar todos os artigos que falaram sobre implantação do sistema Toyota de produção e indústria de processo seriado. Não precisa. Tá? Não tem essa preocupação. Já se for fazer uma revisão sistemática da literatura, isso é diferente. Tá? Essa revisão sistemática são aqueles artigos quando tu pesquisa, olha, a revisão sistemática da literatura, ou seja, o cara pesquisou tudo que tinha acerca daquele tema e fez um artigo ou uma tese, uma dissertação, um TCC teórico. Fez um TCC voltado para a revisão da bibliografia. E não é o caso do nosso relatório de estágio. Tá? O relatório de estágio vocês devem sim descrever o que estão fazendo. Tá? A maneira com que se coleta os documentos é comumente denominada de busca exploratória, podendo ser utilizada para complementar alguma busca sistemática. Tá? Revisão sistemática da literatura é um método que já tem um processo rigoroso e explícito de identificação, seleção, coleta de materiais, análise e descrição das contribuições relevantes. Né? Então, é uma revisão feita com planejamento, reunião de estudos dos originais, sintetiza os principais resultados, as múltiplas investigações primárias, através de estratégias que limitam vieses e erros aleatórios. O que significa vieses, pessoal? Viés significa que no trabalho de vocês vão ler um determinado artigo, um determinado TCC, uma determinada monografia, vocês vão dizer, bah, isso aqui até é o assunto, mas não serve para mim, porque não ficou bom, não ficou bem escrito, ele até tem um pouco a ver com o meu assunto, mas não é muito. Então, vocês descartam esse trabalho. Numa revisão sistemática, tu não pode colocar esse viés, tá? Tu não pode colocar a tua opinião. Aqui tu coloca a minha opinião. Na minha opinião, esse trabalho não serve para mim. Tá? Já numa revisão sistemática, tu não pode ter esse viés. Ele limita esse viés. E erros aleatórios, ou seja, aqui tu fazendo esse tipo de seleção, vendo que esse trabalho não serve para ti, porque tu não gostou da maneira no qual o pesquisador escreveu, tá? Aqui tu diz, olha, esse trabalho, ele realmente está muito em linha com o que eu vou pesquisar, com o que eu vou fazer, mas a maneira no qual o autor escreveu esse trabalho faz com que eu tenha muita dificuldade de entender. Então, na narrativa, tu pode descartar. Aqui na sistemática, já é um pouco mais difícil, tá? De tu descartar isso. E os erros aleatórios também são isso. Daqui a pouco aqui tu descarta por um estilo de escrita e leitura no qual não agradou vocês, e pode ser que ali tivesse uma informação
boa para vocês, tá? Na revisão narrativa, isso necessariamente não é um problema. Na sistemática, já esse tipo de erro começa a ser um problema um pouquinho maior, tá, pessoal? E a revisão integrativa é um método que tem a finalidade de reunir e sintetizar os resultados de uma pesquisa sobre um determinado tema, de maneira sistemática, ordenada e abrangente, e contribui para o aprofundamento do conhecimento. Ou seja, aqui tu vai integrar o teu trabalho, o teu conhecimento, àquela área de pesquisa que tu fez, tá? Como nossos trabalhos eles vão ser via de regra descritivos e não exploratórios, principalmente no nosso relatório de estágio, tá? Um TCC até ele pode eventualmente ser fruto de uma pesquisa que tu realizou em laboratório, e tu vai fazer um TCC exploratório de algum determinado novo método, de alguma coisa, etc. Tá? Mas, via de regra, nas nossas engenharias, isso fica mais para ciências básicas, tá, pessoal? Por uma física, por uma química, por uma biologia. A engenharia, via de regra, ela, como um todo, né, abrindo um parênteses aqui no nosso conteúdo, engenharia é o seguinte, olha, alguém foi lá, pesquisou lá num laboratório, físico pesquisou lá num laboratório que o eletromagnetismo gera corrente elétrica, agora o pessoal da elétrica me deu um desconto. Tá? Eu vou usar esse exemplo só para não ficar só nos exemplos da engenharia de produção. Alguém lá da física descobriu lá que um determinado metal lá gera um campo magnético muito superior a outro, e esse campo magnético pode gerar uma corrente elétrica. Isso aí é da física, tá? Nós vamos fazer o que? Olha, realmente isso aí acontece, como é que nós vamos fazer com que isso mude a vida das pessoas? Como é que isso agregue dinheiro, traga retorno para uma empresa, traga retorno para um governo, traga retorno para uma instituição, né? Esse retorno não necessariamente é financeiro, mas um retorno ambiental, alguma coisa nesse sentido. Então, a engenharia, em via de regra, ela se preocupa com isso, tá? Se preocupa em como nós, engenheiros, vamos pegar alguma ciência básica e usar isso para alterar a vida das pessoas, para dar menos trabalho para as pessoas, para dar mais retorno para as pessoas, tá? Então, voltando aqui ao nosso tema, a revisão integrativa, ela basicamente vai ser mais aplicada nesse tipo de trabalho, tá? Então, a gente ressalta que para todas as formas de revisão tem um passo em comum, que é a seleção, é a busca de materiais, tá? E a gente vai ver isso em seguida, falta aqui 3 minutos e um pouco mais de 3 minutos e meio para terminar o nosso tempo. A gente vai ver em seguida passos para a gente fazer uma revisão da literatura aqui, tá? Então, eu vou interromper o vídeo um pouquinho antes, já para fazer a gravação, e quando a gente entrar naquela parte mais prática ali dos próximos slides, a gente não tem que interromper no meio. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Não. Não, Tranquilo. se não tem nada de dúvida, eu vou encerrar agora e a gente volta daqui 10 minutinhos com aquela segunda parte, que é uma parte mais prática, tá? Nós vamos seguir numa parte menos teórica aí, não que seja mais importante, mas eu acho que ela é mais aplicada ao trabalho de vocês. Tá, pessoal? Então, em 10 minutinhos a gente retorna. Valeu. Tá bom, valeu. Beleza.